Fala tropa, tudo bem? Como que vocês estão? Então, para quem não me conhece, meu nome é Davi e esse é um projeto que eu vou estar iniciando hoje com o intuito de trocar uma ideia com vocês, senhores. Por quê, senhores? Porque estamos vivendo em tempos difíceis demais. Muito. Ah, como assim? Mano, nunca vi crianças viverem o mundo real como se estivesse no mundo virtual. Esse negócio de Six Seven, Millen, essas competições aí ridículas que fazem parte de um jogo no mundo virtual estarem sendo extraídas pelo jovem que estão praticando certas é, coisas, né, do jogo na vida real e achando que isso é normal. Então estamos caminhando para a perdição, senhores. Senhores, infelizmente é o fim do mundo. Infelizmente. Mas esse projeto, ele já faz parte do meu coração, das minhas ideias já faz um tempo. Eu só não conseguia botar em prática. Por quê? Porque eu tenho muitos compromissos. E nesses compromissos o mais importante para mim é estudar. Sendo que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que algumas coisas são prioridade, as outras não. Então, o intuito desse vídeo é o que fazer com 18 anos. Como agir, como pensar, com quem andar. Claro, essa é uma ideia minha. É uma ideia como se fosse mais um conselho, um papo de irmão, entendeu? Então, assim, o que fazer quando se completa 18 anos? Na minha opinião, quando a gente completa 18 anos, principalmente o homem, ele deve ter três pilares. Pilares, pilares esses que são importantes, que é formação de caráter, é o principal, formação de caráter, um sonho, também é importante se ter um sonho. Por que um sonho? Vou explicar ao longo desse vídeo. E maturidade. Esses três pilares, senhores, um homem, um jovem de 18 anos deve ter. Vamos lá. Caráter. Por que caráter? Caráter é o principal que estamos em falta hoje no meio dos jovens e muitos adultos também não têm. Por quê? Porque eles não foram instruídos a ser honesto, não foram instruídos a serem verdadeiros, a tratar as pessoas com educação, a poder transmitir o conhecimento para os mais jovens. Por que eu digo isso? Porque quando eu completei 18 anos, eu andava somente, até mais novo, andava somente com pessoas mais velhas. E essas pessoas mais velhas, elas me aconselhavam muitas coisas. A principal delas era estude. Estude para não ficar como eu estou. E o que eu entendia com isso? Aquela pessoa adulta, ela estava infeliz. E por ela estar infeliz, eu percebo que se eu não fizer aquilo que aquela pessoa não fez, eu vou acabar como ela. Desculpa, senhores, estou um pouco resfriado. Aí minha voz tá meio embargada. Eu devo dar umas fungadas aqui, mas vai sem corte no vídeo mesmo. Então, o que que acontece?
quando eu aponto para vocês que o principal desses três pilares é o caráter, mano, papo de irmão, cara, você pode ter o dinheiro que for, você pode ter o emprego que for, a mulher que for, o carro que for, mas se você for um babaca, um otário, não adianta de nada, pô. Não adianta de nada, sabe por quê? Porque se você não tiver honra de homem, que o homem ele tem honra por quê? Porque ele protege os seus. O homem na sociedade, na família, ele é o caçador. Ele é aquele que dispõe da sua vida pela do próximo. Então você tem que ter caráter de homem, entendeu? O segundo pilar, um sonho. Por que um sonho? Porque, infelizmente, hoje em dia, o que mais tem morrido entre nós são os sonhos. Ainda mais no pessoal mais jovem. Por quê? Porque eu percebo que da faixa entre 10, 12 até os 16, 17 anos, aquele jovem ali, que é praticamente um pré-adolescente, né? Ele tem grandes sonhos. Uns querem serem médicos, outros bombeiro, outros policiais, engenheiro, querem cursar faculdade, né? E isso é bom. Isso é bom. Não é ruim, não. Mas por que que você precisa ter, depois dos 18 anos, esse mesmo sonho que você teve lá atrás? Porque você precisa entender que é possível sim, é viável, é palpável. Apenas depende de você. Por que eu digo isso? Porque para um sonho morrer em nossas vidas, é porque a gente muitas das vezes foi derrotado ao longo desse caminho até se alcançar o sonho. Derrotado com o quê? Derrotado com o tempo, derrotado com as responsabilidades ao longo dos 18 anos, tendo que trabalhar, tendo que cuidar da família muitas das vezes. Entendeu? Eu sei que não é fácil. Não foi fácil para mim. Quer dizer, não está sendo fácil para mim até agora. Que eu tenho um sonho, eu ainda não o alcancei, mas eu estou no caminho, não desisti, não vou parar, entendeu? Então, assim, você precisa manter essa chama do sonho acesa. Não desista, independente do tempo que for, não desista, independente do tempo que for. Por quê? Porque se você tem um sonho de ser médico, cara, estude. Estude para ser médico. Ah, mas a minha família precisa de mim, precisa que eu trabalhe. Pererê pão doce, meus irmãos. Ai, eu só tenho tempo à noite, de madrugada para trabalho. Ai, eu não consigo fazer nada. Ai, país ruim. Ah, sociedade cruel, mundo injusto. Irmão, de desculpa, vive o padre. Você, homem ou mulher, guerreiro ou guerreira, vive de processo, entendeu? Você vive de processo. A tua vida, ela é dada por momentos de pequenos processos. É como uma maratona. Você divide ela em três partes. Quando você sai da largada, você dá o gás. E você corre, dá teu máximo. Quando você chega na segunda parte da maratona, você já está cansado. Mas você sabe que está chegando. E no meio do caminho, você se depara com uma pedra. E você tropeça e cai. E você vai ter duas opções: ou levanta e continua, ou você fica no chão. Essa vida, senhores, ela quer que você fique no chão. Nessa vida difícil, ela quer que você tropece não só em uma, não, em várias pedras. E caia, e caia, e caia, derrota, perca. É isso aí. Mas o poder da escolha de se levantar está nas tuas mãos. Então,
Eu quero que vocês entendam que quando você chegar na terceira parte, é quando você está a 100 metros de distância da linha de chegada. E quando você vê aquela faixa onde muitos querem passar, quando você olhar para o lado, senhores, vai estar o seu adversário, cansado igual você, e quando você dá aquela olhadinha por cima do ombro, daqueles que saíram com você na largada, ficaram para trás. Por quê? Porque você foi um dos poucos que não desistiu. E aí você alcança o seu sonho. Por quê? Porque você só não alcança aquilo que você almeja na vida quando você desiste. Mas quando você não desiste, você chega lá sim, pô. Independente do tempo que leve. Tá legal? E o terceiro pilar, e não mais importante, maturidade. Muitos de vocês, senhores, muitos mesmos, a maioria, digo que 90%, 100%, senhores, 100%, porque eu passei por isso. Ser uma pessoa imatura. Imatura como? Imatura quando eu passo numa situação de que um amigo meu falou mal de mim pelas costas, me traiu de alguma forma, ou levantado calúnia sobre mim, ou apontado o dedo na minha cara me acusando de algo que eu não fiz, entendeu? E eu me entristecer com aquilo ali. Eu me destruir por dentro com aquilo ali, com palavras, entendeu? Aquela punhalada nas costas de que a gente não menos espera, é a que mais dói, entendeu? É a que mais dói. E o que fazer, senhores? Você vai passar num momento de trevas, conflito dentro da tua cabeça. É, e digo mais, somente você vai poder sair dessa situação. Por quê? Porque você vai culpar o mundo, vai culpar todo mundo. Então você vai se posicionar como coitado, como vítima. E convenhamos, senhores, essa vai ser a parte mais difícil da tua vida. A parte de imaturidade. Porque você não tem que se importar. Você não tem que se importar com o que falam de você, com o que te criticam, com o que apontam de você. Você tem que se importar com você mesmo, com o que você acha, com o que você pensa. Claro que sejam as coisas corretas, para que você venha ter a tua vida, viva a sua vida, independente dos outros. Entendeu? Então, senhores, esses são os três pilares. Esse é o meu primeiro vídeo. Claro, se não ficou muito bom, que os senhores possam deixar aí no comentário o que possa melhorar, a iluminação, o ângulo da câmera, a maneira que eu me expresso, entendeu? Desculpe, estou um pouco resfriado, um pouco nervoso, mas o intuito desse canal é uma trocação de ideia, entendeu? Claro, no YouTube tem diversos outros canais falando de mentalidade também. Pessoas muito mais experientes que eu, muito mais velhas que eu, mas é um projeto que eu já tinha no meu coração, já tem uns 4 anos atrás. Eu só estou conseguindo realizar agora com a ajuda da minha digníssima. E vamos para cima, senhores. É só o início. Quem tem um sonho, não desista. Quem é imaturo, cresça. E quem não tem caráter, vai ficar pelo caminho, senhores. Porque estamos começando uma nova revolução. Para cima.